Olá, o Saber Direito Debate está começando. Sejam bem-vindos. O convidado do programa de hoje é doutor e mestre em Relações Internacionais, pós-doutor em Direito Político e Econômico e professor adjunto de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu converso com Luiz Felipe Osório. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Professor, no começo do programa, nós normalmente conversamos um pouquinho sobre a sua formação. Conta pra gente como se iniciou nesse direito. Teve alguma inspiração? Não? Bom, contar sobre a minha formação acadêmica é até interessante para o telespectador aqui que está nos ouvindo, nos vendo. Eu não tinha ninguém na minha família formado em direito, porém segui a carreira naquela escolha por exclusão, né, feita por muitas pessoas. E dentro do direito, depois do curso de graduação, eu comecei a perceber que havia várias questões que eram colocadas dentro da sociedade que o direito por si só não conseguia respondê-las. Então, durante a graduação, eu tive bons professores, um bom arcabouço teórico, porém não conseguia encontrar no ensino jurídico respostas para questões que me acossavam. Então, a partir desse momento, uma vez formado, eu parti para outras áreas, me aventurei em outras águas, como as relações internacionais. E lá, num estudo intensivo de ciência política e economia, eu pude compreender a beleza do direito. A partir desse momento em que eu saio do direito, eu consigo vê-lo por outros prismas e consigo ter uma percepção bem mais elaborada. Tanto que esse trabalho de retorno ao direito no pós-doutorado, passado o mestrado e o doutorado em Relações Internacionais, no pós-doutorado aí sim eu consigo ter uma abordagem mais ampla, mais sistemática e mais próxima do real caráter do direito. Ou seja, eu comecei a enxergar a beleza do fato do direito ser uma ciência social, e ciência social aqui no sentido mais impuro, ou seja, no melhor sentido da impureza, né? No sentido dessa palavra, porque o direito ele é uma área que requer um olhar que passe pela interface com outras ciências, diferentemente do que é apregoado pelo ensino jurídico pelo país. Pensar que relações internacionais e direito são áreas opostas é errado então, professor? Completamente. Eu entendo que a compreensão ou a plena e ampla compreensão do Estado como um todo envolve necessariamente o estudo do direito e das relações internacionais. Sobretudo no panorama atual, nós verificamos que as relações internacionais têm uma interface muito íntima com o direito. Então, as grandes mudanças, as grandes transformações, bem como os rumos internacionais, passam necessariamente por uma compreensão do direito e do Estado. Então, os alunos estudarem esse ramo das relações internacionais dá a eles um novo horizonte, podemos falar assim? Sem dúvida alguma. Infelizmente, o direito internacional, muito em função da sua má compreensão tradicional e histórica, ele é muito mal avaliado dentro do ensino jurídico. Ele é colocado como uma área periférica, o que é lamentável, uma vez que a riqueza do direito e das relações internacionais, dessa relação, ela é enorme e ela fornece muitas respostas para as questões que ficam em aberto quando tratadas apenas pelo prisma jurídico. Mas os alunos têm noção dessa importância desse estudo, não? Olha, eu tenho a compreensão que não, uma vez que sequer o ensino jurídico dá a ênfase necessária à interface entre direito e relações internacionais. Então seria um ponto a acrescentar no ensino jurídico de todas as universidades? Indubitavelmente. E qual a ligação direta entre direito e relações internacionais? Olha, a ligação direta está no dia a dia. Os foros internacionais, como organizações internacionais, como a questão econômica dos blocos, fazem parte da realidade do cotidiano dos alunos. Um aluno não pode querer compreender as regras do Estado sem compreendê-lo na sua plenitude.
E a plenitude do Estado envolve necessariamente passar pelas relações internacionais, porque elas influenciam diretamente na forma como o Estado se estrutura e na forma como a sociedade é conduzida, como a correlação de forças interna é estabelecida e como que o Estado se projeta internacionalmente. O senhor lecionou aqui durante a semana sobre organizações internacionais e até sobre um pouquinho sobre a ONU. Muitas pessoas percebem diretamente o direito nessas áreas em questões de regimento, legislação. É só nisso que o direito interfere, não? Não. Quando nós alargamos a compreensão do direito para além de um viés estritamente juspositivista, entendendo que o direito é muito mais do que norma, aí sim nós conseguimos ter essa compreensão ampla. O problema é que o ensino jurídico ele é restrito a apenas um dos vieses do direito, um dos vieses filosóficos do direito, que é o juspositivismo. Porém, há outras formas de se enxergar o direito, como as formas do não juspositivismo e como a percepção crítica do direito. O senhor falou que o direito é além de normas. Os alunos têm essa compreensão hoje em dia, não? Olha, eu entendo que não. Nem os alunos, nem os operadores do direito em si. É difícil compreender o direito para além dos seus aspectos relevantes, que são a interface com a política, com a economia e com as relações internacionais. Nós verificamos as pessoas muito preocupadas em estudar leis, em ficar presas a normas. Isso prejudica muito, porque parte de um pressuposto de que o direito é a criação do intelecto de algum legislador, de algum ser humano, quando, na verdade, o direito nada mais é, o direito na sua forma jurídica atual, que nós conhecemos, ele nada mais é do que um produto das relações sociais concretas. Então, ele emana dessas relações. Se a sociedade se rege por tais relações, assim será o direito. Então, é ampliar esse conceito, tanto dos alunos até dos professores? Sem dúvida alguma. A partir de um momento em que se alarga os horizontes filosóficos de análise, se pode ter uma compreensão muito mais interessante do direito do que essa compreensão estrita que rege o mundo atual. E nas universidades hoje, qual o principal ponto que o senhor nota que precisa ser mudado no ensino do direito? Pois é, o ensino do direito, assim como o ensino das ciências sociais como um todo, ele sofre de um mal que é a especialização. Tenta-se valorizar o ramo jurídico apartando de outras ciências. E aí se coloca o direito como isolado, como puro, sem entender todas as implicações que estão por trás. Esse problema não só o direito sofre, as relações internacionais também passam por isso. Então, eu convoco aqui a uma análise interdisciplinar, uma análise verdadeiramente impura, que envolva outras áreas do conhecimento. Só assim se chega a uma plena compreensão do fenômeno jurídico. Então, seria abraçar as ciências? Sem dúvida alguma. Professor, nosso papo está muito bom, mas o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. A gente já volta com o Saber Direito Debate. Voltamos com o Saber Direito Debate. E hoje quem está aqui comigo no estúdio é o professor, doutor e mestre em Relações Internacionais, Luiz Felipe Osório. Professor, no primeiro bloco nós falamos um pouquinho sobre organizações internacionais. Quando elas começaram, elas que iniciaram com um cunho econômico. Ainda continua em pauta esse assunto, não? Sim, veja, inicialmente elas tinham objetivos muito pontuais. A partir do momento em que o capitalismo vai se desenvolvendo e vai alargando as suas relações pelo mundo, as organizações internacionais vão ganhando uma importância cada vez maior. Na década de 90, que é o momento atual de expansão das organizações internacionais, a década de 90 é marcada por esse momento de intensificação da internacionalização das relações de produção. Isso se reflete no cenário internacional, nas organizações internacionais, pela expansão da institucionalidade e da normatividade das organizações internacionais. Por isso, não à toa, considerando que o direito ele é produto das relações sociais concretas, das práticas materiais concretas das relações internacionais, não à toa aquelas organizações internacionais que ganharam ênfase, que ganharam desenvolvimento, são de cunho econômico, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, criada em 1995, assim como aquelas organizações internacionais que advêm de blocos econômicos, blocos regionais, como a União Europeia e o Mercosul.
Daí vem toda essa ligação entre compreender o momento atual que vive o capitalismo, o momento pós-fordista e as organizações internacionais. Por isso é importante sempre relacionar o direito com outras ciências, com outras questões. E essas organizações, elas podem interferir na política de um país? Não? Muito, absolutamente. É perceptível que, atualmente, o Brasil vem lidando com foros como o Mercosul, por exemplo, uma postura completamente diferente do que tinha anteriormente. E não só, a OMC, por exemplo, a OMC tem uma atuação muito interventiva, visa fomentar negociações, mas muitas vezes impõe interesses das grandes potências sobre aqueles países de um índice de desenvolvimento menor. Então é sempre bom ter em mente como que o cenário internacional pode impactar na correlação interna de forças. Recentemente, os BRICS fizeram um apelo por um mundo multipolar comandado por um conjunto de vários países. O que significa esse apelo? De que forma que ele pode interferir na política? Boa observação. Os BRICS, eles não são considerados, não configuram uma organização internacional. Vou até ressaltar isso para o telespectador, para que não fique nenhuma confusão, nenhuma aresta. Os BRICS são uma coalizão de estados que, por acaso, se encontraram, né? O nascimento dos BRICS é obra do acaso, obra de uma análise de um analista financeiro específico, de uma agência financeira específica, que viu o potencial de crescimento nesses países, ditos emergentes, o que os países são tão díspares que não dá para colocá-los assim no mesmo saco, fazer uma mesma uniformização. O fato é que, desse estudo, os países se uniram e realizam agora encontros periódicos e tentam planejar movimentos no cenário internacional, inclusive uma nova arquitetura financeira, uma nova arquitetura monetária. Os BRICS vêm caminhando numa direção interessante. Inclusive, o Banco dos BRICS, que foi criado em Fortaleza, no Brasil, no governo Dilma, foi um passo importante rumo à autonomia, rumo à contestação desse sistema monetário financeiro internacional que é regido pelo dólar. Então, nesse sentido, eles são uma frente boa de resistência e uma frente propositiva para reformas dentro do cenário internacional. O senhor citou aí a diferença entre coalizão e organização. Podemos falar que as organizações nascem de coalizões? Não. Sim, sim e não. Sim, mas não necessariamente. As coalizões de estados podem vir a se tornar organizações internacionais, uma vez que um dos aspectos do conceito de organizações internacionais é a convergência, a junção de vontades. Então, a coalizão é a configuração da convergência de vontades. Só que ali não há um corpo institucional e normativo delimitado como há numa organização internacional. Todos esses grupos normalmente começam com a letra G, G20, G4, G99, G77. Esses grupos não são organizações internacionais, mas sim grupos de coalizão de interesses específicos, voltados para interesses específicos. Vamos falar um pouquinho sobre a ONU. O Brasil tenta ser membro permanente tem um certo tempo. O que isso significaria para o Brasil e tem chances, professor? Pois essa é uma pergunta interessantíssima. O pleito é muito atual. O Brasil demanda, e até em conjunto, não apenas isoladamente, mas demanda uma reforma dentro do Conselho de Segurança. Junto com Índia, Alemanha e Japão, que compõem o G4 do Conselho de Segurança, eles pleiteiam uma vaga e a modificação da sistemática do poder de veto. Agora, a modificação da Carta da ONU, a reforma, conforme foi visto nas aulas, é um procedimento muito árduo, um procedimento que demanda um consenso amplo. E mudar o poder de veto, como sabemos, o poder por si só é relativo. Então, conferir poder de veto a outros estados significa tirar poder daqueles que já o têm. É uma questão muito sensível. Eu tenho uma concepção muito clara de que, enquanto houver ONU, o Brasil não ocupará vaga permanente no Conselho de Segurança. Mas o pleito é legítimo. Qual o peso da ONU hoje no mundo, podemos dizer assim? A ONU, desde a sua criação, tem um peso, uma representatividade internacional muito grande. Haja vista que ela foi criada com 51 membros, hoje tem 193. Ela não abrange todos os estados do mundo, porém abrange um número considerável. Então, nós temos que entendê-la dentro da sua magnitude. Agora, o que não significa
que mesmo com a grande representatividade, ela não seja eivada de vícios, de defeitos. Então, nós precisamos pontuar muito bem vícios e virtudes para nem subestimar, nem sobreestimar a ONU. As decisões dessa organização impactam o mundo inteiro. Sim, sim. Quando não juridicamente, como as resoluções do Conselho de Segurança, que têm um efeito que abarca não apenas os membros da ONU, mas também entende-se que os efeitos da resolução do Conselho de Segurança vinculam também os estados que não são membros, mas aquelas decisões que não são obrigatórias, não são mandatórias, como uma recomendação da Assembleia Geral, elas têm um impacto político. Não tem um efeito jurídico específico, mas sim, impactam politicamente no mundo. O senhor falou de Conselho de Segurança. Hoje, um tema recorrente, querendo ou não, é o terrorismo. Sim, mas é um assunto muito delicado e que precisa ser tratado com maior cuidado para que não haja generalizações nem imprecisões. O terrorismo é uma forma de violência que se enquadra muito nesse contexto do capitalismo pós-fordista. É uma violência difusa, precária, uma violência que não tem um exército definido, não pertence a um território específico, né, e que tenta agir nas sombras, nas lacunas do sistema internacional. Porém, classificar atentados e classificar ações como terroristas ainda é um assunto muito sensível. Eu sempre prefiro tratar o tema com muito cuidado. O Conselho de Segurança frequentemente discute as ações, mas o Conselho de Segurança discute muito intervenções militares em estados específicos que se encontram em calamidades, em guerras deflagradas. O terrorismo é marcado muito mais por ações pontuais. Professor, nós vamos dar mais uma pausa na nossa conversa, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E você não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com dicas de livros. O Saber Direito Debate está de volta. E nesse bloco, como de costume, a gente traz dicas de livros e autores indicados pelo nosso professor convidado do programa. Professor Luiz, vamos começar com este primeiro aqui, Between Equal Rights. Eu escolhi aqui a ordem dos livros pelo mais geral até o mais específico. Esse livro é um livro que está em inglês, mas muitas vezes a leitura de livros específicos, de livros científicos, ela demanda muito mais uma leitura instrumental. E não é necessário conhecer todos os termos para que a leitura flua. Claro que um conhecimento básico do inglês é necessário, mas não é necessário um conhecimento profundo. Muitas palavras vão passar despercebidas, ou aquelas que forem um pouco mais relevantes, uma olhada no dicionário não faz com que o leitor perca muito tempo. Esse livro é um livro crítico do direito internacional. Então, acho importante divulgá-lo e apontá-lo, porque ele serve como alicerce para aqueles que gostariam de fazer uma crítica e fugir do lugar comum da maioria da doutrina, né? Então, para quem gosta de direito internacional, olhado por uma perspectiva múltipla, que envolva política, economia e relações internacionais, eu indico esse autor e esse livro, que é, para mim, fundamental, foi fundamental na minha carreira e nas minhas escolhas acadêmicas. E a sua segunda dica chama Estado e Forma Política. Por que essa indicação? Sim, esse livro, para mim, também é um marco, até mesmo dentro da minha vida acadêmica. Ele é um livro que permite uma visão muito ampla do Estado e do direito. Apesar do direito não constar no título dele, ele faz uma leitura sistemática que consegue, sim, dar ao leitor o substrato necessário para se fazer uma crítica substanciada sobre o tema. Logo, compreender o direito é compreender o Estado, assim como as formas sociais, nas quais direito e Estado estão alicerçadas. E essas formas sociais, a forma política estatal e a forma jurídica, elas sim advêm das relações sociais concretas, conforme muito bem coloca o autor. Podemos falar que é um livro para acrescentar ou o senhor o enxerga como um livro essencial? A meu ver, ele é divisor de águas. A vida e a carreira acadêmica mudam a partir da leitura desse livro. Eu recomendo fortemente. O terceiro é de Camilo Onoda Caldas, A Teoria da Derivação do Estado e do Direito. Podemos falar que é um complemento para o livro antigo? Sim, ele é um complemento para esse livro Estado e Forma Política. Essa teoria da derivação do Estado e do Direito é uma concepção muito avançada, porém pouco conhecida no Brasil, de uma visão
crítica do direito e do Estado. Ele é um livro que sistematiza muito bem todo o debate em torno da derivação. Eu recomendo também fortemente. Eu estou percebendo, a maioria dos livros de direito tem muitas edições, muitas atualizações. Esses livros não são comuns terem a atualização. Depende. O Estado e Forma Política, sim. Esse é uma obra recente, então foi lançado há pouco tempo. Mas, infelizmente, aquelas obras que têm um tom mais crítico, que envolvem uma abordagem que não é muito conhecida, não são os livros mais vendidos, né? A quarta dica é a ONU e as questões internacionais contemporâneas. Então, este livro, pelo título, sabemos que é um livro mais direcionado às questões da ONU. Sim, eu trouxe esse livro aqui justamente por causa do tema das aulas, que envolve a teoria geral das organizações internacionais e a ONU. É um livro que reúne vários artigos de conjuntura, inclusive um artigo meu, organizado por duas grandes pesquisadoras do direito, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a professora Vanessa Berner e a professora Luciana Boatê. E esse livro, ele agrega muito para quem quer começar a estudar e mesmo quem quer aprofundar os estudos sobre a ONU. Ele é resultado de um projeto de extensão muito interessante que tem o apoio da ONU, um projeto chamado Universitários pela Paz. Recomendo fortemente. Leitura obrigatória para quem gostaria de conhecer e de se especializar na ONU. Uma recomendação também para os alunos de Relações Internacionais. Sim, é um livro que trabalha com essa interface constantemente. Estes livros, quais o senhor indicaria também para os alunos de Relações ou então somente para os de Direito? Eu entendo que todos esses 4 livros aqui trazidos, eles têm um diálogo muito profícuo com qualquer área das ciências sociais, né? Tendo uma abordagem mais totalizante, mais sistêmica. As organizações internacionais, os livros tocam não só as relações internacionais, como também o direito, como também a ciência política e inclusive a economia. O senhor citou que tem um artigo neste último livro. Sim. É comum escrever muitos artigos, professor? Sim, eu tenho alguns artigos publicados, né? Em um livro ainda, porém tenho alguns artigos publicados em livros. Artigos escritos, mas em algum livro tem planos para escrever? Não. Sim, planos sempre tenho, mas por enquanto só nos artigos. Já tem um tema que deseja seguir? Como a minha área de estudo é essa interface entre direito e relações internacionais, né, eu tenho um bom esboço nesse sentido, né, dessa elucidação, essa explicação aos leitores de como é rica essa interface, essa inter-relação. Professor, hoje é muito comum o aluno buscar a internet para acessar livros e artigos. O senhor recomenda tomar mais cuidado e sempre voltar aos livros? Absolutamente. É tanto que as referências na internet são referências difusas. É sempre bom utilizar as ferramentas da melhor maneira possível, né? Então, antes de uma busca mais profunda pela internet, que é uma ferramenta muito válida e muito útil, é fundamental que haja referências bibliográficas importantes. Eu sempre digo, a coerência teórica para um pesquisador, para um estudante, é fundamental no seu trabalho. Senão, acaba misturando o aluno, o estudante, acaba misturando muitas questões e não chegando a um ponto determinado. A coerência teórica é fundamental. Se formos englobar toda a sua aula dessa semana, podemos falar que é do direito internacional. É uma área hoje que os alunos estão procurando mais? Sim, estão sim. Tanto pelo interesse que as relações internacionais vêm despertando. Não à toa, até nos concursos públicos, as questões sobre direito internacional aumentaram, mas também a curiosidade e o interesse vem crescendo a partir do momento em que o diálogo com o cenário internacional se torna mais presente, se torna mais próximo, né, do dia a dia, do cotidiano. E não só as organizações internacionais e o direito internacional como um todo, eles se expandiram de tal maneira que é inevitável fazer qualquer análise mais profunda sem tocá-los. O senhor falou da importância do cenário atual, que os alunos estão mais ligados. Eles estão mais ligados mesmo, ou o senhor acha que esses alunos ainda precisam se atentar mais às informações, às notícias? Eu entendo que informações e notícias são múltiplas, podem ser encontradas em vários lugares, sobretudo na internet,
mas elas não fazem ciência. O importante para aquele que gostaria de se aprofundar, seguir uma carreira acadêmica ou uma carreira de pesquisador, ou mesmo aprofundar seus estudos, é ter noção de que a ciência é importante. Não adianta ficarmos só baseados na contraditoriedade do mundo factual. É necessário mergulhar, sim, nos horizontes teóricos. Então, podemos falar que a sua dica final seria para os alunos aprofundarem mais no ensino das ciências? Sim, a ciência como um todo. Ter um horizonte teórico é fundamental para o pensamento da prática. Professor, nós aqui do Saber Direito, de toda a TV Justiça, gostaríamos de agradecer por suas aulas lecionadas durante toda a semana e sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que lhe agradeço, Natália, e agradeço a TV Justiça por estar aqui nesse ambiente de vanguarda, numa TV pública e de qualidade, podendo contribuir para o debate acadêmico entre direito e relações internacionais. A gente que agradece. E o Saber Direito Debate de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E se você tem sugestões ou dúvidas, não deixe de mandar um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. A nossa programação completa você assiste no site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.